Oi, pessoal. Hoje eu quero começar a lição trazendo uma parte aqui, um trecho, que ele fala sobre uma coisa que a gente mantém, muitas vezes até bem escondido, não assume que a gente sente isso, e aí a gente não aceita realmente o que é essa liberação que Jesus convida, né? Não aceita o que é o perdão, porque esse mecanismo, esse condicional é condicionamento, é esse mecanismo da consciência, ele fica ali e muitas vezes mascarado, escondido. E aí tem uma forma da gente identificar se isso está acontecendo, né? Tem essa parte que diz assim, ó: o perdão é a única estrada que conduz para longe do desastre, para além do sofrimento e, enfim, para longe da morte. Como poderia haver outro caminho se esse é o plano do próprio Deus? E por que te oporias a ele? Brigarias com ele? Buscaria achar 1000 maneiras de provar que está errado? 1000 outras possibilidades? Não é mais sábio te alegrares por deteres a solução dos teus problemas nas tuas mãos? Ele tá falando assim, né? Ó, o perdão, se tu perdoar, tu vai te ver livre, né? Tu já tá livre, mas tu vai perceber que tu não tá dentro do sofrimento, que tu não tá dentro da dor, que tu não tá dentro da ideia de morte, de poder morrer, porque tu não tá dentro desse corpo, tu não é esse corpo. Então ele tá dizendo, olha, tudo isso te é dado, né? A paz, o contentamento, a felicidade, a alegria, e tudo isso que não faz parte disso vai ser visto como que é, irreal, falso. E aí ele fala, ó, por que, por que te oporias a ele? Por que brigarias com ele? Por que tu te colocaria contra aquilo que vai te trazer a paz? E aí ele fala, não é mais sábio te alegrares por deteres a solução dos teus problemas nas tuas mãos? O que ele coloca nas tuas mãos? É um símbolo, né? Não é nas mãos desse personagem aqui, porque Jesus nunca está se referindo ao personagem, a essa imagem aqui. Ele está sempre se referindo à consciência. Então, o que é ter a solução dos problemas nas minhas mãos? É porque a responsabilidade pelo que a consciência está imaginando é dela. É ela que está imaginando estar fora de Deus. É ela que está imaginando que aconteceu uma separação entre a fonte e a extensão da fonte, sendo que isso foi impossível. Mas por ter parecido ser possível, isso se torna aqui muito real, e aí a gente parte do que é uma ilusão para uma delusão, que é uma ilusão enfatizada muitas e muitas vezes ela se torna uma delusão, porque agora assim parece que não tem saída, né? Isso que tudo é muito real, eu aqui sou muito real. A percepção passou a ser aqui, ó, o concreto, aquilo que eu não duvido, então aquilo se tornou uma delusão. Eu não duvido mais que isso aqui agora parece muito ser a realidade. Então, ele coloca: tu tem a solução dos problemas nas tuas mãos, é tu que decide. É tu que pode lembrar que tu é a imagem e semelhança de Deus e não esse monte de imagens aqui, e não esse conjunto de crenças que vem da ideia de separação. Só que por que ele diz que a gente se opõe, que a gente briga, que a gente... Porque a consciência, ela pareceu agora ser mais fácil, essa ideia de salvação, ela se livrando do que ela pensa. Então, adotar um senso de vítima agora ficou parecendo que é melhor, parece que é mais, é porque é mais confortável ser uma vítima, percebe? Que quando a gente se coloca assim, ó, numa sensação de que eu não tenho o que fazer, eu sou, tipo, eu sou coitado, entendeu? Eu não tenho como decidir, eu não consigo, então é mais fácil, é mais cômodo para a consciência que enfatizou tantas vezes essa ideia de esconder o que pensa. Então, porque assim, olhar para o que eu penso, acreditando no que eu penso sobre mim, é doloroso para a consciência. A consciência se sente num estado, ela está num estado de dor por estar acreditando nisso, só que ela não quer olhar para isso por acreditar que é isso. Por isso que vem o perdão, né? Por isso que vem o observador da consciência, porque a gente não consegue olhar para o que a gente pensa da gente mesmo de dentro,
De dentro é como se fosse insuportável ver o horror que a consciência se percebe. Por isso que precisa de uma outra, ver isso de cima, né? Quando Jesus fala ali de cima, acima do campo de batalha, né? Olhar acima, olhar, aquele termo que a gente usa, né? Ir para a arquibancada com Jesus. Porque eu vou ver de fora da consciência e não de dentro da consciência. De dentro da consciência a gente continua nesse estado aqui, ó. Eu não quero ver, eu não quero olhar o que eu penso, eu não quero aceitar que o que eu tô olhando lá para fora e dizendo que é o outro que tá me causando, que a culpa é dele, que ele é que tem que ser diferente, ele que é o errado, ele que tá me atacando. Eu não quero olhar que sou eu que tô pensando. É, um, é uma facilidade, parece que é mais fácil eu me livrar do meu sistema de pensamento assim, não quero olhar, não quero ver, eu não quero assumir responsabilidade e desistir disso aqui que sou eu que penso. O outro lá é que tem que deixar de fazer alguma coisa contra mim. Então, o senso de vítima, ele é uma coisa que automaticamente já te coloca para fora do perdão. Não vai ter perdão se tiver um senso de vítima. E eu aqui foi uma coisa que eu demorei muito tempo para assumir o quanto eu me via vítima. Uma das formas que eu mais identifiquei, assim, ó, o quanto era eu que me via vítima, era insuportável para mim ver alguém se fazendo de vítima. Sabe quando tu vê alguém assim? Principalmente a Sol, né? Tipo assim, a criança, muitas vezes, ela faz aquela encenação ali porque ela quer alguma coisa, ela tá dentro do conjunto de crenças ali, a consciência vai fazer isso para conseguir o que ela quer, o que ela pensa que vai trazer a paz dela. Mas a expressão dela, a face dela, quando eu olhava pro jeitinho dela ali, se fazendo de vítima e coisa, aquilo me subia um ódio, me subia uma raiva, que eu ficava. Era uma coisa tão insuportável assim que eu queria sair de perto, porque eu não conseguia ver alguém se fazendo de vítima. E aí eu comecei a olhar para isso e aceitar assim, ó, não, se eu tô vendo isso e isso tá me incomodando, é porque sou eu que me vejo assim de alguma forma, tem alguma coisa que eu mantenho aqui e que eu não quero olhar, eu não quero ver e que tá sendo mascarado, né? Eu tô escondendo, olhando isso pro lado, né, projetando pro lado de fora. Então eu comecei a aceitar e ver os pensamentos, porque quando a gente está diante das pessoas, né, que parece que nos provocam, que nos irritam, que nos incomodam, que nos causam qualquer tipo de desconforto, e aí tu observar, né, se vem uma pessoa assim e parece que te faz alguma coisa, né, parece que ela sei lá, fala grosso contigo, vamos supor, né, que ela vai lá e expresse alguma coisa e fale grosso, não, não. E aí, num primeiro momento, né, tu pode até olhar, tipo, nossa, a pessoa tá sendo grossa, e aí superficialmente, muitas vezes dentro da metafísica de Um Curso de Milagres, no nível superficial, a gente já, tipo assim, eu sei que não tem a ver com ele. Faz quanto perdoei, não tem a ver com ele. Mas depois, se tu continua percebendo que tem pensamentos que ficam ali rodando, assim, ó, porque eu acho que ele fez isso por causa disso, porque eu acho que ele não devia ter feito, a ciclana fez isso porque ela tá fazendo assim por causa disso, porque daí tu começa a ver o erro aqui nesse barulho mental, é como se tu ficasse querendo comprovar, atestar para ti de algum esquema, algum jeito tu vai dar de dizer que ele é o errado, para ti se sentir certo dentro do teu vitimismo, dentro do sistema de pensamento equivocado, dentro daquilo que tu quer proteger, que tu não quer olhar para ti, que aí tem crenças aqui que tu tá escondendo, sei lá, tu pode estar se vendo inferior, tu não quer olhar para isso, tu tá se vendo sem valor, né, tu tá se vendo num lugar de rejeição, então eu não quero olhar para isso, né, eu não quero olhar para isso, então deixa eu manter esses pensamentos aqui, por isso que a gente precisa prestar atenção nessa conversa mental, principalmente quando vem esses incômodos, né? Eu ver o que fica sendo mantido ali, porque a gente está o tempo todo nessa oposição. E aí Jesus ele vem aqui e diz assim: mas não é mais sábio, olha, não é mais sábio tu te alegrares por deteres a solução dos teus problemas nas tuas mãos, porque a solução do problema nunca vai estar lá fora. Enquanto eu não mudar a minha mentalidade aqui, como consciência sobre o que eu tô vendo,
a minha realidade, a minha experiência aqui, ela não vai mudar, porque eu vou continuar me colocando em mais situações que me tragam isso, que é essa parte quando ele fala, quando é falado dos efeitos, né? Os efeitos, eles já são irreais, né? Ó, se eu confirmo aqui a projeção, que é a projeção da separação, aqui, ó, eu fico confirmando essa projeção, ilusões fazem mais ilusões. Então, tem aqui o que eu decido e tem a consequência disso. É sempre um ciclo, ó. Eu faço, tem a consequência. O perdão é essa parte onde a consciência aplica o perdão, lembra, não nega o que sente, não nega o que pensa de si, mas simplesmente é algo sem palavras, é a lembrança, assim, ó, da existência não tá mudando. O que eu sou não mudou. Então, isso aqui só não é. E aí sim os efeitos param de ser reencenados, né? Eles findam, né? Quando tu para de projetar a tua sensação lá para o outro lado. Um exemplo disso, né? Eu tava aqui lendo essa lição, e aí eu tava aqui terminando de ler e tal, e aí eu comecei a escutar uns barulhos ali na cozinha. E aí eu vi que a Sol tava mexendo tipo, ela tava mexendo em coisas, assim, dava pra ver ela batendo, coisa, e eu já pensei assim, ela tá mexendo em alguma coisa, fazendo alguma comida, alguma coisa assim, né? E aqui tem muito uma confirmação de esforço e sacrifício e de preguiça, né? Aqui, essa consciência aqui foi enfatizado, assim, ó, de ser preguiçosa, de ver esforço nas coisas, sabe? De ficar nesse lugar assim. E eu vejo que tudo isso é para confirmar o fracasso que essa consciência se vê. Então, isso ó, quanto mais eu tenho preguiça, isso é uma forma de esconder, porque assim, ó, aí eu tenho preguiça, porque eu vejo esforço. Se eu tenho preguiça e aí eu não vou lá e não faço, o que eu vou encarar quando eu ver que eu não fiz alguma coisa, que eu deixei pra depois? Eu vou lidar com o fracasso. Então, isso é uma forma de eu ficar o tempo todo reencenando aqui, ó. E aí o que acontece, né? Quando ela começou os barulhos ali, já me veio uma vontade, tipo, eu tava lendo a lição, me veio a vontade já de ir lá e, tipo, ver o que ela tava fazendo e interromper e, sei lá, dizer pra ela não fazer bagunça e tal. E eu disse, ó, isso é uma coisa que ela nunca faz, assim, de ter uma iniciativa do nada, assim, vou fazer um bolo, vou fazer assim. Às vezes ela tem, mas não como hoje, não foi como foi agora há pouco. E aí eu pensei assim, eu vou terminar de ler e eu não vou lá. Se tiver que dar alguma instrução para ela, eu vou lá, mas eu não vou desse lugar de dizer que tem algo errado que está sendo feito, porque sou eu que vou ter que lidar com o esforço e sacrifício aqui, de tipo assim, eu vou ter que limpar tudo. Então eu digo, não, eu vou ficar aqui e eu não vou. Aí eu continuei aqui lendo e tal, e aí depois ela veio faceira assim, mãe, fiz uma coisa pra ti e tal. Daí eu digo, tá, né? Depois eu terminei, eu disse, tá, deixa eu terminar de ler a lição aqui que eu vou contigo até lá. E aí eu fui, e aí ela me mostrou, quando eu cheguei lá, a pia tava, tipo assim, um caos, assim, ela, sabe, criança, ela não tem ainda, né, a gente justamente eu sempre tive essa resistência de fazer isso com ela, porque é uma coisa que eu sempre já venho assim, preguiça, esforço, sacrifício, então eu nem quero que ela faça, eu quero eu fazer, porque eu sei que eu vou lidar de um jeito que não vai ter muita sujeira. Então, olha só, isso já é uma coisa que a gente já não, eu, né, principalmente, não fazia muito com ela. Mas aí quando eu olhei assim, eu vi, né, todas aquelas coisas ali, ela foi fazendo do jeito dela, foi botando e tal, ficou, né, umas melecas, umas coisas ali. E aí eu falei pra ela, né, a importância ali dela ter feito e tal, mas eu expliquei pra ela a questão da consequência, sim, porque a criança não é uma criança, é uma consciência. E eu vi ali o que eu tava falando é exatamente isso, de ensinar a questão da consequência, que é isso da nossa escolha aqui, ó. Se eu escolho pela ilusão, vai ter mais ilusão. Se eu escolho pelo perdão, a liberação disso, os efeitos vão parar, esses efeitos de crenças, eles vão parar de retornar para a consciência. Então, eu expliquei para ela assim, ó, filha, não tem problema nenhum tu querer fazer um bolo. Tu pode querer fazer um bolo,
Mas tu tem que saber que tu vai ter que lidar com uma consequência. Ó, fazer um bolo, o que que tem qual é a consequência de fazer um bolo? Lidar com as coisas que tu vai usar ali, tu vai usar, vai sujar, vai, né? Vai ter ali uma função que tu vai ter que organizar depois. Então, se tu vai fazer um bolo, tu tem que saber que tu vai lidar com a consequência, porque depois ela não quis. Ela fez ali e ela ficou tipo, ah, não quero, porque ela é mesmo o meu reflexo aqui da preguiça, que é, né, uma outra coisa que, se eu tô ensinando pra mim, eu tô começando a ensinar pra ela, a sair desse condicionamento, né? E aí eu disse, ó, filha, tudo bem, tu não quer limpar agora, porque eu não vou te forçar, eu quero que tu entenda que da próxima vez que tu resolver fazer alguma coisa, seja lá o que for, tu tem que saber que tem uma consequência, tu vai ter que lidar com ela. E tu pode lidar com ela tudo bem, tipo, tá, beleza, eu quero fazer um bolo. Tá, eu sei que a consequência é essa, eu sei que eu tenho que limpar. Eu quero lidar com a consequência disso? Quero. Tá bom, tipo, eu vou limpar de boas, eu limpo, então eu vou fazer o bolo. Agora não, eu não quero lidar com essa consequência. Então eu não vou fazer o bolo. Que é a mesma coisa que a gente tem que olhar para as nossas vontades aqui. Eu quero lidar com a consequência dessa vontade? Aonde que essa vontade, aonde que esse desejo vai me levar? Ela vai me levar para a correção da percepção? Ou eu sei que essa vontade é vontade de crença? Eu sei que essa vontade vem de uma vontade de esconder, de buscar um alívio de alguma coisa que eu penso e não quero ver. Então, peraí, gente. Então, se eu tô fazendo isso, eu tenho que saber que eu tenho que mudar. Eu tenho que saber que a responsabilidade por isso é minha. Então, Jesus ele fala aqui, ó, nessa lição, a lição 198. Só a minha condenação me fere. Ó, condena, então me vejo separado, vejo como se o problema fosse lá fora, condena, vê a separação lá, e és feito prisioneiro, porque é uma única consciência. Então, da mesma forma que eu faço, que eu faço para o outro, né, que eu digo que é o outro, eu tô condenando lá fora, eu tô fazendo a mim mesmo. Ó, tudo que eu dou é dado a mim mesmo. Então, se eu dou a separação, se eu dou a ideia de estar separado aqui porque eu tô acreditando que eu sou essas crenças, que eu sou esse indivíduo, então é isso que me é dado. Então, por isso que só a minha condenação me fere. E só o meu próprio perdão me liberta. Então, o perdão é essa ausência de defesas, é essa ausência de colocar a minha vontade, o que eu penso, as minhas opiniões, as minhas certezas na frente. É questionar assim, ó, mas espera, se sou eu que tô sentindo, sou eu que tô pensando, então volta para mim, volta a responsabilidade para mim, porque só assim é que a consciência vai realmente experimentar o que é esse estado de constância, né? Cada vez que ela olha para algo que vem assim, ela voltar o foco para cá. E é para isso que a gente precisa dessa observação constante, de observar os pensamentos aqui e principalmente de algo que a gente precisa desenvolver cada vez mais, que a gente muitas vezes ainda esconde, que é a honestidade de ser sincero, assim, ó, eu acredito nisso, eu penso que essa pessoa fez isso mesmo, e eu acho que isso, quanto mais a gente expõe, assim, ó, bem, assim, ó, o que tu pensa mesmo, assim, ó, que tu tá com vontade de matar essa pessoa, tu pensa que essa pessoa é horrível porque ela fez isso, quanto mais tu escancara a verdade do que tu pensa, que não é a verdade, mas é do que tu pensa, mais a consciência consegue ver, assim, ó, nossa, isso é tudo uma interpretação. Se houver a disponibilidade para isso, né? Se houver a disponibilidade para isso, a consciência vai olhar e vai dizer, nossa, sou só eu que tô interpretando aqui. Então, que bom que sou eu que estou interpretando, porque que bom que sou eu que posso mudar. Ninguém mais pode mudar, a não ser eu aqui com a minha própria decisão. Eu, como consciência, posso mudar toda a forma equivocada de ver a existência. Então é isso. Até o nosso próximo vídeo. Um beijo e tchau.